Outro ponto bacana para entender é por que Roma perseguiu os cristãos e depois Roma se tornou cristã. Né? Essa parte é uma parte também legal para a gente poder entender, né? Porque João vai ser exilado, então, por pregar o cristianismo. Então é importante entender essa parte. Veja bem, o cristianismo nasceu de forma bem rápida. O cristianismo nasceu do judaísmo. Muitos acreditaram que Jesus era o Messias e passaram a segui-lo. Ele faleceu, né, veio a ressuscitar, de acordo com a tradição, apareceu para os seus apóstolos e seus apóstolos então começaram a apostular, a pregar o cristianismo. E aí, né, nesse meio tempo, Roma de monarquia se tornou república e Roma começou uma expansão de conquista via republicana. Né? Roma se expandiu na república, não no império. Né? Só que depois Roma se tornou um império, com um imperador, rei, com um rei. E aí o império, ele manteve todo o tamanho, isso abrangia a Europa, parte da Ásia, o Oriente Médio, norte da África. Estão entendendo? Esse grande império, quase todo mundo tem ideia por já ter estudado. Roma se tornou um império e manteve esse tamanho. E o império não deixava desmantelar esse tamanho. As centúrias romanas, o exército romano mantinha ali direto aquele tamanho que a república havia já de ter conquistado. Essa é que é a maior das verdades, né? E aí, o que vai acontecer? Durante o governo de Nero, ali no início, né, do império, durante o governo de Nero, Nero governa logo no início da história de Roma, né? O que aconteceu? O cristianismo, ele tinha como base o monoteísmo, né? O cristianismo, ele era monoteísta, apostólico e messiânico. E de princípio, muitos romanos que seguiam a sua religião, que hoje a gente chama de religião pagã, até achavam o cristão meio esquisito. Eles achavam o cristão meio esquisito. Tá entendendo? Mas, como o cristianismo era uma coisa que estava surgindo, muitos se interessaram, começaram a se converter, muitos romanos, gregos, muitos povos começaram a se converter ao cristianismo, porque o cristianismo é apostólico. E aí surgiu os problemas. Porque em Roma era o seguinte, Roma era politeísta, então Roma tem vários deuses. E o imperador romano também era uma divindade. Então o imperador romano era um deus na terra. E todo mundo que fazia parte do Império Romano tinha que reconhecer a divindade do imperador. Já ficava difícil para o cristão. Porque o cristão, ele era monoteísta. Então ele não aceitava ter que reverenciar como divindade o imperador. Então o que acontecia? O cristão pregava contra a divindade do imperador. Galera, pregar contra a divindade do imperador era pregar contra o imperador. Esse é o primeiro motivo. Segundo motivo é que é apostólico. O que é ser apostólico? Apostular. Apostular, pregar, ensinar, levar a palavra. Tá entendendo? Por isso que o nome no seu pré-ENEM é apostila, porque vai apostilar aquele conhecimento de química, apostilar o conhecimento de história. Tá entendendo? Então pregava. Olha só, o cristianismo pregava. E é messiânico, ou seja, eles pregavam o retorno de Jesus e eles chamavam Jesus de rei. E que aí, como diz o Apocalipse, numa grande batalha, Jesus seria o rei dos reis. Teria uma grande batalha e aí ele venceria essa grande batalha e ele se tornaria os reis dos reis. Galera, quem eram os reis dos reis naquela época? Isso mesmo, o imperador de Roma. Ele dominava todas as nações conhecidas na Europa, no Oriente Médio, parte da Ásia e no norte da África, que foram as grandes potências. Egito, Israel, Fenícia, Grécia, tá entendendo? Macedônia, né? Germânia, Bretanha. Todos esses territórios ele conquistava. O imperador romano era o rei dos reis. E aí o cristão pregava que só existia um Deus, tá entendendo? Que não era para reconhecer a divindade do imperador.
O cristão saía falando isso porque ele era apostólico, então ele convertia as pessoas ao cristianismo, né? E era messiânico, e que esse rei estava para vir para uma grande batalha, vencer e ser o rei dos reis, ou seja, ele ia tirar do poder o imperador romano. Então isso já não descia bem para a política romana, isso não descia bem para os imperadores, não descia bem para o Senado. Então, assim, a política romana, os administradores romanos já viu o cristianismo como uma ameaça, né? E aí o que aconteceu? O famoso episódio do fogo em Roma. Roma pegou fogo 3 vezes, mas o mais famoso, o grande fogaréu mais famoso, foi no governo do imperador Nero, né? E o que pegou fogo, na verdade, em Roma foi a periferia romana, não o centro de Roma. O centro de Roma era em mármore, calcário. A periferia era casas em madeira, em palha, tá entendendo? Com pequenas ruelas, né? Porque Roma tinha aquedutos contra incêndio, Roma tinha brigadas de incêndio, mas isso era no centro, a água não chegava na periferia, tá entendendo? As ruas eram de ruim acesso. E na periferia viviam muitos cristãos. E o cristão tinha o hábito de usar o fogo no culto. Ele tinha um altar, tinha uma chaminha que ficava acesa direto. No cristianismo primitivo, o fogo é o primeiro símbolo. Também temos no canal Historizado, né, História Origens, né, História Top, três símbolos do cristianismo. Pode procurar lá que a gente vai ver como isso funciona. Aqui eu estou falando de uma forma rápida. Então tinha o fogo. Essa região que começou a pegar fogo foi a região da periferia. Só que começou a queimar, galera. E uma casa perto da outra, parecia aqueles incêndios nas favelas de São Paulo, coitado. Nas favelas de São Paulo, coitado daquele povo. Porque é uma casa muito perto da outra, tudo é material que entra em combustão e queimou. Aí Nero mandou limpar e Nero prometeu construir casas populares, igual hoje em dia. Roma e a nossa história de hoje se parece bastante, somos bem parecidos. E aí ele limpou aquele terreno todo e falou que ia construir casas populares. Até deu uma assistência à população, botando em galpões em Roma, né, em lugares assim. Só que Nero mandou construir um novo palácio para ele. Aí o povo ficou irado com o governante, ficou irado com Nero, protestos contra Nero, aquele negócio todo. E aí Nero, de certa forma, e ele já era contra os cristãos, o Senado era contra os cristãos, então tornaram o cristianismo religião ilícita, ou seja, uma religião proibida, e começa as perseguições aos cristãos no governo de Nero. Compreenderam? Então, praticamente o que nós chamamos de Alto Império Romano, que vai do século I depois de Cristo até o século III depois de Cristo ali, todo esse período os cristãos eram perseguidos. Tinha imperador que perseguia mais, tinha imperador que perseguia menos. Estão entendendo? Essa é que é a verdade. Tinha imperador que perseguia mais, menos e tal. Dali, após o século III, vai vir Constantino, que no concílio de Nicéia dá liberdade de culto aos cristãos. Tá entendendo? Essa já é uma outra história, que não interessa a gente nesse momento, mas você pode ver também no Historizado o top 3 concílios mais importantes, né, da Igreja Católica, que é a fundação da Igreja Católica, a liberdade, né, dos cristãos em ter seus templos e tudo mais.